que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba. Olá, tudo bem? Sou a professora Vilma Elisa Dávila, professora de língua portuguesa, e nesse Falando em Português nós vamos fazer ali um especial rápido, resumido, sobre o novo acordo ortográfico, ok? Então vamos às modificações. Tudo bem? Agora, pessoal, eu tentei fazer um quadro resumo do uso do hífen, que é o maior problema. Professora, usa, não sei o que acontece, eu não entendi nada. Então, eu vou tentar resumir para você de uma forma bem pontual. Como, professora? Primeira possibilidade, usa ou não usa o hífen? Professora, o que eu faço? Primeiro, se as palavras unidas por hífen, ou que tivessem que ser unidas por hífen, forem vogais diferentes, um A e um O, o que você vai fazer? Sem hífen, você não vai usar o hífen, vai unir essas palavras, tudo bem? Então, olha lá, auto terminou com O, escola com E. São vogais diferentes, professora? O que eu faço? Junto tudo bem? Então, olha lá, auto, escola, vogais diferentes, eu vou unir, não vou fazer uso do hífen. Professora, mais uma possibilidade, vogais iguais, o que eu faço? Com o hífen, se a palavra terminou com A, começou com outro A, você vai separar essas palavrinhas pelo hífen, usando o hífen. Então, olha ali, micro terminou com O, ondas começou com O. Então, o que eu faço, professora? Eu vou separar pelo hífen, tudo bem? Então, vogais diferentes, eu junto as palavras sem hífen. Vogais iguais, eu separo usando o hífen, tudo bem? Cuidado em relação às vogais, grava que não é tão difícil assim, é só mais uma questão de adaptação. Terceira possibilidade, professora, consoantes diferentes. Professora, o que eu faço? Sem hífen e juntas. Olha o exemplo, hiper terminou com R, mercado começou com uma consoante diferente. Então, uma terminou com R, outra começou com M, o que eu faço, professora? Junta tudo. Então, nas consoantes diferentes, você pode unir as palavras sem o hífen. Olha outra possibilidade. Professora, se forem consoantes iguais, terminar e começar pela mesma consoante, o que eu faço? Você vai usar o hífen. Então, sub terminou com B, base começou com B. O que eu faço, professora? Você separa essas palavrinhas fazendo uso do hífen. Então, via de regra, o que eu tenho aqui, professora? Então, deixa eu ver se eu entendi. Se as vogais e as consoantes forem diferentes, o que eu faço? Junto vogal com vogal diferente, então são diferentes, posso unir. As consoantes são diferentes, professora? Posso unir. Agora, se tanto as vogais forem iguais quanto as consoantes também iguais, o que eu faço, professor? Eu separo fazendo uso do hífen, tá certo? Então, atenção nesse sentido. Vamos lá. Quais são mais as possibilidades? Professora, não acabou ainda. Então, olha lá. Professora, se nós tivermos uma palavra terminada com vogal e iniciada por uma consoante, o que eu faço? Sem hífen e juntas. Então, olha lá, terminou com vogal, começou com consoante, junto as palavras sem usar o hífen, beleza? Professor, e se for o contrário, tudo bem? Consoante e vogal, continua a mesma coisa, sem hífen e com ali juntas, com a ideia das palavras unidas, tudo bem? Olha lá, professora, como assim? Super terminou com consoante, interessante começou com vogal, então eu posso unir sem problema. Então, resumindo, vogal com consoante, o que eu vou fazer? Sem hífen e juntas. Consoante e vogal sem hífen e também juntas, não importa a posição. Tudo bem? E, por último, cuidado, porque essa é algo que causa estranheza. Fala, não, estou escrevendo errado, alguma coisa está esquisita. Então, olha lá. Se a palavrinha terminar com uma vogal, olha ali,
e começar a outra palavrinha com uma palavra iniciada por R ou S, o que eu faço, professora? Meu Deus! Você vai juntar e dobrar o R ou S. Como assim? Não entendi. Ante terminou com vogal, tá vendo? O que aconteceu? A outra palavrinha social começou com S. Então, o que eu faço? Eu vou não só simplesmente unir, mas colocar mais um S. Então, fica antissocial com 2 S. A mesma coisa, se terminou com vogal, começou com R, você vai dobrar esse R. Você vai usar 2 R's e unir a palavra numa ideia só. Tudo bem? Então, essa é a regra mais complicadinha que a gente tem que ter cuidado. Beleza? Vamos lá, pessoal, para finalizar. O que acontece? Ah, professora, só isso do hífen? Não é bem isso. O que acontece? Algumas expressões aqui destacadas, como além, a quem, ex, pós, pré, pró, recém, sem, vice, continuam usando o hífen. Então, além terra, ex-noivo, pós-doutorado, pré-requisito, recém-casado, sem terra e vice-presidente, todos esses termos aqui continuam com o uso do hífen, tá certo? Não modificou absolutamente nada. Então, tenha atenção que, lógico, é importante saber da regra do hífen, mas essas palavrinhas continuam, esses prefixos continuam ali sendo usados com o hífen. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Outro ponto importante, continuam também com o uso do hífen palavras que tenham a origem no Tupi-Guarani. Tudo bem? Então, você vai continuar. E se forem o Açu, Guaçu, Mirim. Então, esses sufixos, essas palavrinhas que vêm no final, São Açu, São Guaçu, São Mirim, você vai perceber que permanece. Então, Capim, Açu, Embu, Guaçu e Guarajá, Mirim. Então, logicamente, são palavras que a gente nem usa tanto, nem aparece, mas se for de origem ali do Tupi-Guarani, você vai continuar usando o hífen. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Alguns, presta atenção, ó, antigos nomes, ó, isso aqui é super importante, ó, antigos nomes compostos ligados por termos de ligação, como uma preposição, uma conjunção, um artigo ou pronome, também perderam o hífen, ó, perderam o hífen. Professora, mas eu sempre usei pé de moleque, dia, dia, ponto e vírgula, quartas de final, pai de santo, lua de mel, mão de obra, cara de pau, pão de ló e pé de vento, sempre eu usei com o hífen, sempre, o dia a dia mesmo, professora, eu já escrevi tantas vezes, só que agora, de acordo com a nova regra, o que acontece? Esses antigos nomes que eram ligados por uma conjunção, uma preposição ou mesmo um artigo ou pronome, não terão, e aqui estão os exemplos dos mais comuns que não terão mais o uso do hífen, tá certo? Então, cuidado e atenção ao estudo ali dessas palavrinhas que a gente estava acostumado de um jeito e agora não é mais. Tudo bem? Vamos lá. Atenção para a gente finalizar, pessoal. Olha aqui. Os compostos com mais de dois elementos só serão ligados com hífen se denominarem animais ou plantas. Então, é uma outra dica importante. Então, esses nomes compostos, obviamente, formados por duas palavras, se eles indicarem animais ou plantas, uso o hífen, tá? Como assim, professor? Ó, bem-te-vi é um animal, então eu uso o hífen. Pimenta do reino, planta, então uso. Cravo da Índia, peroba do campo. Então, se esses nomes compostos indicarem nomes de animais ou plantas, você fará o quê? Permanece o hífen. Já o contrário, ó, pão de ló, ama de leite, mão de obra e pé de moleque, são também aí os compostos, só que não estão designando nem animais, nem plantas. Então, o que você faz? Você vai tirar e não utilizará o hífen. Tudo bem? Então, atenção, por favor, a essas explicações. Obrigada pela atenção, é isso. Olá, esta é a Dona Filomena.
Ela tem 95 anos e já passou por muita coisa nessa vida, inclusive 3 reformas ortográficas. Em 1914, quando ela nasceu, a ortografia era imensamente diferente. 3 anos antes, veio a primeira reforma, mas o Brasil não aderiu. Por isso, seu nome ganhou um PH. Naquele tempo, havia, por exemplo, farmácia com PH e teatro com TH. Filomena foi uma criança muito feliz. Morou com os pais no tranquilo bairro do Ipiranga, em São Paulo. Sequer viu o tempo passar. Brincava na vizinha, cantava o hino no colégio e falava mais do que a boca. Muito tempo depois, após se formar como normalista, casar e ter seus primeiros 2 filhos, Filomena viu a primeira grande reforma da língua portuguesa no Brasil. Isso aconteceu em 1943. Ela tinha 29 anos. Foi muito difícil se acostumar à nova ortografia sozinha e ainda ensiná-la aos seus alunos. Apesar de muitas palavras ficarem mais simples e com menos letras. Provavelmente foi por falta de costume. Sua prima Teresa, lá de Portugal, já tinha dito por carta que lá as coisas estavam assim diferentes desde 1931. Getúlio Vargas é que acabou atrasando a nossa reforma, pois o acordo demorou para vigorar aqui. Ai, como o mundo mudou! Filomena já estava com 57 anos e aposentada. Até gostava das novidades da época, fazia até yoga. Mas de repente apareceu mais uma reforma ortográfica. Custou para aprender que molho de tomate não tinha mais acento circunflexo e o cafezinho não tinha mais acento grave. Quando Dona Teresa veio ao Brasil visitar Dona Filomena, ela reparou que o jeito de escrever entre os países ficou um pouco mais parecido. Dona Filomena, porém, viu que os portugueses ainda colocavam muitas letras mudas nas palavras: acção, elétrico, óptimo. Não faltando muito para ser uma centenária senhora, Dona Filomena agora tem outra surpresa: novas mudanças na língua portuguesa. Que ideia dessa gente, disse ela. Já não tenho mais idade para isso. É coisa para herói. Sua bisneta Stephanie, que tem um nome cheio de letras porque seus pais achavam bonito, falou: aí, Bisa, fica mais sussa, ou melhor, fica mais tranquila, porque acho que agora não vai ser tão ruim. Passa lá em casa que a gente vê as regras na net, beleza? Tá bom, minha filha, sorriu nossa heroína. Você percebeu alguma diferença entre ler e ouvir a história? Isso mostra que a ortografia só muda a escrita das palavras e não a sua pronúncia. E é uma forma de todos os que falam a mesma língua entenderem e se fazerem entender por escrito. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida.